capaz de parar esta igreja, e nenhuma perseguição será capaz de pará-la, porque esta igreja cresce, esta igreja progride, esta igreja prossegue. Esta igreja cresce em 4 dimensões. Primeiro, a igreja do Senhor cresce para cima. Nós, como igreja do Senhor, meus irmãos, precisamos crescer para cima. E quando eu digo de crescer para cima, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que a igreja precisa crescer em avivamento. Isso é crescer para cima. A igreja precisa crescer na manifestação dos dons espirituais. Isso é crescer para cima. A igreja precisa crescer na manifestação do poder de Deus no nosso meio. Isso é crescimento para cima. Será que está na Bíblia? Atos capítulo 13, diz a palavra do Senhor no versículo 1: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. A igreja de Antioquia, meus irmãos, era uma igreja que crescia para cima. O que a Bíblia diz que havia lá? Profetas e doutores. A igreja precisa, meu irmão, de profetas. A igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de homens e mulheres que crescem para cima. O que é crescer para cima? É crescer em comunhão com Deus. A igreja precisa de homens e mulheres que cresçam em oração. Quando você dobra os seus joelhos para orar, você está crescendo em comunhão com Deus. A igreja precisa de homens e mulheres usados no dom de profecia, no dom da palavra do conhecimento, no dom da palavra da sabedoria, no dom da fé, nos dons de curar. Nós temos aqui o culto de segunda-feira, é o culto com poder e milagres, é o culto da igreja que cresce para cima. Se você, meu irmão, não está sentindo esse crescimento na sua vida, busque mais a Deus, ore mais um pouco, jejue mais um pouco, chegue mais perto de Deus. A palavra de Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus quer se aproximar da sua vida, mas Deus quer que você se aproxime dEle também. Deus quer que você cresça para cima. Esse é o primeiro. Segundo, a igreja cresce para fora. Sabia, meu irmão, que a igreja precisa crescer também para fora? É muito bom nós estarmos aqui essa noite, é maravilhoso. Nós ficamos ansiosos para chegar o domingo, para chegar um dia da semana que você tira para estar na igreja. É muito bom estar aqui, é muito bom ouvir o coral, é muito bom ouvir a banda, é muito bom ouvir a equipe de louvor, é muito bom ouvir o conjunto jovem, é muito bom ouvir o coral feminino, é muito bom ouvir os irmãos pregando. É muito maravilhoso nós estarmos aqui reunidos, cultuando a Deus, mas nós não podemos nos restringir a um cristianismo de interior de igreja. Nós não podemos restringir a nossa vida espiritual ao templo, e somente ao templo, e somente a adoração de templo, de culto, e não somente a essa celebração que é tão linda, que é tão maravilhosa e que é bíblica também. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela precisa crescer para fora, ela precisa se expandir, ela precisa sair das 4 paredes. Quando eu falo de crescer para fora, eu estou falando de evangelização, estou falando de obra missionária, estou falando de Marcos 16 e 15,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe para quem Jesus deu esta ordem? Foi para você. Esta ordem foi para mim, e eu não posso ignorar essa ordem, eu não posso fingir que isto não é para mim. O apóstolo Paulo disse que anunciar o evangelho era uma obrigação que lhe era imposta, e ai dele se não anunciasse o evangelho. Nós talvez, irmãos, estejamos muito bons no crescimento para cima, ou talvez nem tanto assim, mas estamos devendo neste crescimento para fora. Qual foi a última vez que você entregou um folheto evangelístico para alguém? Qual foi a última vez que você participou de um culto ao ar livre? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para aquela pessoa que está ao seu lado na fábrica todos os dias, no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, ou pelo menos no Facebook? Fale de Jesus para alguém, meu irmão. Nós precisamos crescer para fora. Será que está na Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, por gentileza acompanhe comigo. Atos dos Apóstolos 16, versículos 9 e 10. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, lhe implorou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para quê, meus irmãos? Para lhes anunciarmos o evangelho. Será que dá para eu ouvir um amém? Tem gente que tem visão de um carro novo, tem gente que tem visão de um carro 0 quilômetro, tem gente que tem visão da casa nova, tem gente que tem visão da chave na mão, tem gente que tem visão disso, daquilo outro, mas faz tempo que eu não vejo alguém me dizendo que teve uma visão de Jesus chamando ele para anunciar o evangelho. Essa foi a visão que Paulo teve, de um varão rogando, implorando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, logo depois daquela visão, ele não perdeu tempo. Talvez se fosse comigo, eu ia orar mais um pouquinho para ver se a visão era de Deus ou não. Será que é de Deus mesmo? Será que eu não dormi de barriga cheia? Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, logo depois daquela visão, ele concluindo que o Senhor chamava, passou a Macedônia. Para quê, meu irmão? Para conversar fiado? Não, para lhes anunciar o evangelho. Vamos crescer para fora também, meus irmãos. Temos que crescer para cima, mas temos que crescer para fora, e temos que crescer para dentro. A igreja precisa crescer para dentro também. A igreja precisa crescer para dentro. Quando eu falo de crescer para dentro, eu estou falando de crescer em, presta atenção agora, segura no banco, crescer em comunhão uns com os outros. Aleluia, alguém entendeu aí? Glória a Deus. Falta 10 minutos para o culto acabar, talvez você não cumprimentou a pessoa que sentou do seu lado. Falta 10 minutos para o culto acabar, e talvez você ainda não cumprimentou a pessoa que está ao seu lado, nem na hora que nós demos uma ajudinha aqui, para dizer, para cumprimentar uns aos outros. Nós precisamos, irmãos, deixar um pouco a nossa hipocrisia, a nossa máscara de lado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós chamamos uns aos outros de irmãos, mas por trás nós soltamos os piores venenos.
Se for para você, irmão, você veste a carapuça. Se não for, você pede para Jesus misericórdia para que nunca sirva para você. Crescer em comunhão uns com os outros, em amor, em perdão, em amizade, em companheirismo. Você está vendo que o seu irmão está caindo, está indo para o buraco, ao invés de empurrar, estende a mão. Amanhã pode ser você, e você vai precisar do amor dele, do amor dela, do perdão. Perdão. Meus irmãos, o evangelho se resume a uma palavra: amor. Se nós não vivemos isso, rasga a sua Bíblia. Se nós não vivemos isso, irmãos, nós estamos perdendo o nosso tempo. Precisamos crescer para dentro. Domingo agora é ceia. Será que você vai conseguir trazer 1 quilo de alimento não perecível? Isso é crescer para dentro, irmão. Isso é crescer em amor. Isso é crescer em comunhão uns com os outros. Será que está na Bíblia? Atos capítulo 2, acompanhe por favor. Atos 2, aleluia. Versículo 42 em diante. Eu sei que você conhece. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade, e perseverando o quê? Unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam o quê? Juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção nesse texto. Eu utilizei o texto para falar do crescimento para dentro, mas esse texto fala do crescimento para cima e fala do crescimento para fora, mas só existe crescimento para cima e para fora quando há crescimento para dentro. A igreja só vai crescer em comunhão com Deus, na manifestação do poder de Deus, quando a igreja estiver unida. A igreja só vai crescer para fora, só vai ganhar outras pessoas para Cristo, quando ela estiver unida. Olha o que diz o texto que nós lemos, versículo de número 46 e 45, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Melhor, 43, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Maravilhas e sinais é o que, irmão? É crescimento para cima. Mas para ter maravilhas e para ter sinais, todos têm que estar unidos, todos têm que estar juntos. Quando a igreja estiver unida, quando a igreja estiver em comunhão, nada pode deter a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Encerrando, meus irmãos, a igreja que cresce para cima, cresce para fora, cresce para dentro, cresce também para baixo. A igreja precisa crescer para cima, para fora, para dentro e crescer para baixo. Quando eu falo, meus irmãos, de crescimento para baixo, eu estou falando de raízes. Quando eu falo de crescimento para baixo, eu estou falando de firmeza. Amém, igreja? Quando eu falo de crescimento para baixo, eu estou falando de constância.
Não adianta nós crescermos para cima, poder, 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 se nós também não crescermos para baixo e não nos enraizarmos. Qualquer vento de doutrina, qualquer vento contrário irá nos derrubar. Eu não sei se os irmãos recordam, há muitos anos atrás, houve uma chuva de vento na cidade e uma grande árvore ali da Praça Augusto Silva caiu de frente à Caixa Econômica Federal. Quantos lembram disso? Alguns irmãos lembram. Eu ainda não era crente, mas eu passei por ali e parei para ver aquela árvore, por curiosidade, e uma coisa me chamou a atenção: aquela árvore muito grande não tinha raízes. As raízes eram pequenas, as raízes eram curtas, as raízes eram fracas. E quando veio aquela tempestade, aquela chuva de vento, aquela árvore caiu. E quantas pessoas, meus irmãos, que nós já vimos no nosso meio, que aparentemente eram muito grandes, espiritualmente falando, eram muito ungidas, eram muito poderosas, eram muito cheias de Deus, mas veio um ventinho e derrubou aquela pessoa. E hoje, meus irmãos, mais do que nunca, quando nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, muitos são os ventos que têm soprado contra nós, de todas as áreas e de todas as direções que o irmão imaginar, na vida sentimental, na vida material, mas especialmente, meus irmãos, ventos de doutrinas falsas, com aparência de espiritualidade, e que tem afastado muita gente da presença de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós temos que crescer para baixo. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes espirituais. Nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Diz a palavra de Deus que aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica é semelhante àquele que edifica a casa sobre a areia, e vem o vento, e vem a tempestade, e aquela casa cai. Mas o que ouve as palavras de Deus e as pratica é semelhante ao que edifica a casa sobre a rocha. Sabe quem é a nossa rocha? A nossa rocha é Jesus Cristo. Será que está na Bíblia, irmãos? Para encerrar, Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você precisa de raiz, irmão. Você precisa de constância, você precisa de firmeza, e essa firmeza você só encontra em Jesus, em Deus e na sua palavra. Glória a Deus por essa oportunidade em que Deus nos concede de ouvir uma mensagem sobre a igreja. E glória a Deus, o irmão Luiz estava pregando, em nenhum momento ele falou nome de placa ou de denominação, mas ele falou da igreja de Jesus Cristo, a ideia mais maravilhosa do nosso tempo, revelação mais profunda, mistério tão profundo e tão maravilhoso. Você é convidado a fazer parte dessa igreja. E você é convidado a crescer dentro dessa igreja. Crescer para cima, crescer para baixo, crescer para o lado,
crescer para fora. Deus não quer que você fique parado no tempo e no espaço. Deus não quer que você fique desligado da igreja. Deus quer que você esteja juntinho da igreja, firme na presença do Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta hora. Você que nesta noite ouviu uma palavra bíblica sobre a igreja, e Deus tocou no seu coração para te dizer que você precisa fazer parte da igreja, que você precisa estar em comunhão com a igreja, que você precisa crescer dentro da igreja. Sua vida está tão sem sentido, sua vida está tão sem ligação, você tem procurado por tantos caminhos. Deus te trouxe aqui para te ligar na igreja, e através da igreja você estar ligado diretamente com Deus. Você que quer ter essa ligação com Deus, você que quer entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, você que quer começar a crescer a partir de hoje, a partir da visão que Deus te dá nesta hora, eu quero te convidar a dar um passo de fé. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos orar a Deus em seu favor. Você que quer aceitar a Jesus, você que quer fazer parte da igreja, você que quer crescer dentro da igreja, você que quer ser transformado dentro da igreja, você que quer ser renovado dentro da igreja, você que quer ter a sua história modificada dentro da igreja, eu te convido, venha aqui à frente entregar a sua vida a Jesus. Ele é o dono da igreja. Aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida e o seu coração para Jesus? Venha aqui à frente. Nós queremos orar a Deus em seu favor. Você que quer fazer parte desta igreja, saia do seu lugar e nós queremos orar a Deus em seu favor. Está vindo uma moça, Deus abençoe sua vida. Há mais alguém para Jesus nesta noite? Deus te deu uma revelação para mudar a sua história. Deus te deu uma revelação para mudar o seu caminho. Deus te deu uma revelação para mudar a sua vida. Mas você tem que dar o passo que transforma a sua história, porque Deus não é intruso. Intruso é o diabo. Deus não é invasivo. Invasivo é o diabo. Deus, ele só entra na sua vida se você permitir e se você abrir a porta do seu coração. Se você deseja fazer isso, venha aqui à frente, entregar a sua vida e o seu coração para Jesus. Parece que estão vindo mais pessoas. Este é um momento muito feliz de você entregar a sua vida e o seu coração para Jesus, porque Jesus fundou a igreja, porque Jesus edificou a igreja, porque Jesus é o dono da igreja, porque Jesus protege a igreja, porque a igreja cresce para cima, a igreja cresce para baixo, a igreja cresce para fora, a igreja cresce para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para estender as suas mãos aqui à frente. Vamos orar por essas pessoas, essas almas preciosas que têm feito a melhor escolha de suas vidas, quer entregar o coração para Jesus. Nessa oração final também, meus irmãos, vamos apresentar o nosso pastor, que está retornando de boa esperança, para que o Senhor o guarde. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por estas vidas, estas almas, ó Pai, preciosas, que nesta noite, ó Deus, têm entregado os seus corações para o Senhor. Ó Deus, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no céu, no livro da vida do Cordeiro de Deus. Ó Pai, sustenta na tua presença, abençoa os seus familiares, a sua casa, ó Pai, todos os seus caminhos. Pai querido, oramos também pelo nosso pastor, que está retornando de boa esperança. Guarda ele, os que o acompanham, livrando de todo mal. É a nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Culto terminado, Deus abençoe os irmãos.